Informo, faltam 5 minutos para o início da Assembleia. Eu vou encerrar a lista de presença e, preterivelmente, às 14 horas, conforme edital de convocação, ok? Renato? Teste, só um teste. Gustavo, por favor, vê se tem alguém ali do lado de fora, vai avisando. Faltam 4 minutos. Não? Vamos aguardar 14 horas. Só quando chega perto que eu enxergo. Gustavo, dá mais uma checada, por favor, lá fora. Peço, por favor, que a recuperanda já ocupe seu lugar, para que a gente possa iniciar. Gustavo, ninguém, né? Bom, falta 1 minuto, vou guardar até as 14 horas. Gustavo, dá a última verificada, por favor. A Assembleia está gravando? Não são 14 horas ainda.
Bom, aqui no meu telefone são 14 horas, ok? Eu acho que está todo mundo de acordo com o horário, né? Dou por retomados os trabalhos. Boa tarde a todos. Por favor, Assembleia, que se encerra a lista de presença. Tem alguém ainda se credenciando, Gustavo? Não? Ninguém para entrar, né? Por favor, encerra a lista de presença. Boa tarde a todos. Por deliberação ocorrida no dia 6 de março de 2018, bem como em virtude das decisões proferidas nos autos da recuperação judicial dos dias 16 de abril de 2018, folhas 12.871, 12.872, e dia 21 de maio de 2018, folhas 13.321, dou mais uma vez por reiniciados os trabalhos, lista de presença encerrada, tá? E convido, por favor, para compor a mesa na função de secretário, o doutor, me ajuda aqui só, Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho de Castro. Obrigado, doutor. E que é representante legal do credor Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Empresarial Limitada. Bom, aproveito a oportunidade, como já é de praxe, para consignar a necessidade de que 2 credores representantes de cada uma das classes votantes assinem a ata que será lavada ao final dessa Assembleia na forma do parágrafo 7º do artigo 37 da Lei nº 11.101 de 2005. Questões preliminares e avisos importantes. Informo os presentes. Estão aqui disponibilizados na mesa instrumentos de mandato outorgados para representação nessa Assembleia de Credores, edital de convocação publicado na forma do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, relação de credores publicada nos autos do processo de recuperação judicial, plano de recuperação judicial e todos os seus aditamentos, e o regulamento do grupo RCFA, Fundo de Investimento Imobiliário. Por favor, senhores e senhoras credores, fiquem totalmente à vontade para consultar os documentos, bem como para tirar qualquer dúvida em relação à Assembleia, aos trâmites, não só no microfone, mas também aqui diretamente na mesa. Fiquem todos inteiramente à vontade. Bom, passo a palavra às representantes das empresas de recuperação judicial para a apresentação dos aditamentos ao plano, plano de recuperação judicial consolidado. Doutora Juliana? Boa tarde a todos. Na última Assembleia, a gente ficou de apresentar um aditivo ao plano. Esse aditivo foi disponibilizado, edital publicado. Houve uma decisão do juiz, inclusive, hoje, abrindo essa votação para todos os credores, inclusive aqueles que não estiveram presentes na última Assembleia. Então, hoje, o quórum está aberto para todos aqueles credores que, eventualmente, puderam ver a última alteração do segundo aditivo acostado aos autos, prestarem aqui e tirarem suas dúvidas. Vou passar a palavra para o Dr. Janser, que apresentará esse aditivo, para a gente possa, dessa forma, prosseguir hoje com a deliberação desse último aditivo previsto e acostado aos autos. Recuperanda tem alguma apresentação do plano? PowerPoint? Eu acho que tem. Só porque ele não resolveu o problema técnico. Ah, tá. Não, tudo bem, deixa eu guardar. Não tem problema. É isso, Gustavo. Deixa a porta aberta, por favor. Só um minutinho a todos, por favor, só para que a gente possa disponibilizar a apresentação no telão, tá?
Desculpa pela demora. Pode passar o primeiro slide, por favor. Aqui eu não queria me delongar muito em relação às outras vezes que a gente esteve reunido, passando toda a condição de mercado, então eu vou direto aos principais pontos do que de fato é a apresentação do plano de recuperação judicial da companhia. O primeiro slide, ele em síntese, ele mostra um pouco o que é a dinâmica de endividamento e qual é o volume de dívida que a empresa suporta e o que a gente está tratando aqui hoje. Tá? Então, desconsiderando dívidas entre as próprias sociedades que fazem parte do grupo econômico da RCFA, a gente tem um total de 209 milhões de reais de dívida, esse é o endividamento total da companhia, dos quais 175 milhões e 400 mil reais aproximadamente, ele é um endividamento concursal, tá? Que são compostos pelas classes 1, 2, 3 e 4 da recuperação judicial. A proposta de pagamento da companhia, ela vai ser apresentada para cada uma das classes, ok? Para a primeira classe, que é a classe trabalhista, o valor total de endividamento é de 1,6 bilhões de reais, compondo dos quais é uma dívida composta por 294 credores. Tá? A proposta de pagamento, ela será em 6 parcelas mensais iguais, tá? Com uma carência de 180 dias da homologação do plano da recuperação judicial. Sobre esse endividamento, corre uma atualização de juros e correção monetária, tá? Até R mais 3% ao ano. Okay? A companhia, ela tem um ativo que ela está em processo de venda, e caso esse ativo ele seja vendido, a qualquer momento que esse ativo ele seja vendido, a companhia vai usar os recursos oriundos dessa venda para promover a amortização ou, quiçá, a quitação total do passivo trabalhista. Tá? Para a classe 2, a companhia está dando como dação em pagamento 100% dos ativos que são garantia do Banco do Brasil. Tá? Basicamente, eles são compostos por 3 principais grupos de ativos, que são ativos oriundos do Hotel Pestana, financiado a atual Hotel Lagueto Estilo, um hotel que fica localizado aqui na Barra da Tijuca, um ativo financiado pelo Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, que é o único criador dessa classe, ele recebe aproximadamente 35,4 milhões de reais em recebíveis do hotel, de compradores que compraram frações ideais desse hotel, e tem um estoque residual de aproximadamente 14,3 milhões de reais que também está sendo entregue ao banco. Fora isso, existe um terreno, um imóvel, cuja denominação é Retiro dos Artistas, avaliado em aproximadamente 11,6 milhões de reais, que também está sendo dado por rendação ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ainda tem garantia de uma SPE da Recuperanda, chamada La7, avaliada em 600 mil reais, que também está sendo dada como dação em pagamento para o Banco do Brasil. A Recuperanda, em seu último aditivo, ela apresentou uma alteração que muda um pouco a classe de pagamento, o formato de pagamento das classes 3 e 4. Tá? A proposta de pagamento ela continua em síntese a mesma, ou seja, a companhia está pegando 100% dos seus ativos e dando como dação em pagamento para os seus credores, mas existia por um ativo em particular do pool de SPEs que estava sendo disponibilizado, que ele estava com um endividamento muito alto e estava com um nível de comercialização relativamente baixo. Tá? Isso poderia potencialmente implicar que em algum momento o fundo de gerente de creditórios ele tivesse que aportar algum tipo de recurso nessa SPE e naturalmente ele faria uma chamada de capital de seus cotistas que por fim seriam os credores da recuperação judicial da Domus. Uma vez que a companhia entendeu que isso seria com risco dos quais muitos credores eles não gostariam de incorrer, inclusive diversos deles levantaram esse ponto, a companhia ela fez uma alteração excluindo essa SPE, então esse risco em síntese ele fica com a própria companhia e ela incluiu uma outra SPE que fazia parte do grupo, que ela estava sendo destinada para pagar passivos extraconcursais para que esse pagamento ocorra. Isso altera por um pouco o valor total que está sendo entregue aos credores. Existe embora aumente muito a capacidade de pagamento diminua por muito risco do formato
formato que foi escolhido pela companhia, existe como decréscimo pequeno de valor, mas a alteração que foi feita, ela foi essa daqui. Esse ativo, ele está saindo do formato de pagamento. Ele era um ativo que tinha aproximadamente 100 milhões de reais no financiamento do Bradesco, e foi substituído por esse ativo aqui. Tá? Vocês também vão reparar que algumas das cotas, o percentual que foi dado em dação de pagamento no primeiro plano para diversas SPEs, ele cresceu. Então, por exemplo, nessa aqui que seria a ESA 68, foi de 22% para 25%. Então, naturalmente, é uma valorização do valor do ativo de 16,9% para 19,2%. E isso para tantas outras SPEs. Aconteceu para a ESA 107, que permanece, que foi de 28,2% para 30%. Tá? Isso, naturalmente, ajudando a compor para que os credores eles não tivessem por nenhum tipo de prejuízo com essa proposta que foi feita. Então, o plano, pode voltar. Volta mais um. O plano, então, é esse plano que está sendo apresentado aqui hoje, que a princípio ele é o plano que seria colocado em votação pela companhia. Na última semana, antes da Assembleia, um credor ele mostrou uma preocupação que seria, ou um interesse dele, de fazer um descruzamento de ativos. Alguns desses ativos que estão sendo dados como dação, próximo, por favor, eles são uma participação, eles são uma sociedade da companhia, com um grupo econômico, com a CR2, são esses dois ativos aqui, tá? Que são esses empreendimentos aqui, e esse parceiro, que também é um credor da recuperação judicial, ele apresentou uma proposta com o interesse de fazer um descruzamento de ativos. Tá? O que é o tema aqui? A princípio, o credor ele não teria por interesse de ter uma participação com um novo sócio, que seria o fundo de investimento, o sócio qual ele desconhece. Então, ele fez uma proposta onde a companhia ficaria com 100% de uma das SPEs que está sendo oferecida, e ele ficaria com outro, numa composição que eu também acredito que fica melhor para os credores, porque nesse descruzamento vem dinheiro, cash para a companhia, o que eventualmente ajuda, naturalmente, primeiro, a ter um recurso dentro do fundo, que é um colchão, para suprir qualquer necessidade, para eventualmente fazer uma primeira distribuição de recursos para os credores. Então, é uma proposta mais líquida, em síntese, do que a proposta que a gente tinha anteriormente. Ok? Juliana, você quer... Encerrou? Eu queria, como a gente não tem 100% do formato da proposta, eu queria que o credor ele apresentasse o que foi essa proposta. Só o nome do credor, por favor, isso que eu ia perguntar agora. CR2. CR2, quer se manifestar? Depois eu vou abrir para todos os credores, tá? Todo e qualquer ponderação. É só para fazer o esclarecimento, é o CR2 e o Rodobens. CR2 e Rodobens. Essa apresentação é referente a CR2 e Rodobens, é isso, doutor? Na verdade, a gente está demonstrando aqui o que vai integralizar o fundo imobiliário. O nosso fundo, a gente já conseguiu integralizar praticamente em sua maioria, inclusive com cotas da Elbor, que foi até o objeto desse aditivo. E ficaram faltando duas integralizações, uma pela CR2, que houve objeção, e pela Rodobens também, que houve objeção. O que mais nos preocupa realmente é a CR2, que está aqui presente, porque a Rodobens o valor é infinitamente menor. Tá? Então, eu acho que seria importante a gente indagar isso dos credores hoje, até para que a gente possa apresentar, e o que importa para os credores é o que está integralizado, e a gente ainda não conseguiu finalizar todas as etapas da integralização. Meu nome é Pedro Ivo Bobsin, pela credora CR2 Empreendimentos Imobiliários. Realmente a gente tem uma proposta aqui de alteração do plano para fazer o descruzamento das participações societárias entre CR2 e donos. E na linha do que foi dito, é uma proposta que não gera nenhum prejuízo aqui para os demais credores e para todos aqui que estão envolvidos. A proposta seria, a Dominus venderia para a CR2 os 20% que ela detém na SPE 9 e, como forma de pagamento, nós daríamos... Só um momento, está ilustrado aqui, é isso? Sim, está aqui. É que eu não estou conseguindo enxergar desse ângulo. Está aqui, Bruno. Só para ficar bem claro para os credores, por favor. Desculpa, doutor, pode continuar, que ele vai mostrar enquanto o senhor está falando. Uma das sociedades é essa.
essa sociedade, que a WG tem 20%, essa participação seria transferida para a CR2. Em contrapartida, a CR2 daria os 60% que ela detém em outra sociedade que também está listada ali, que é a Green. A Green 3 mil que está aqui, ó. Aqui, né? Acho que é essa, não? É a Green 3 mil, é isso? Mas ali é o valor só dos 20% que competem a donos. Aqui só tem a nossa participação. Então, no caso, Gustavo, anota, por favor. Você... A CR2 transferiria a participação dela na sociedade, que é 60%. 3 vezes esse valor, exatamente isso. Daria R$1.200.000 em dinheiro, 4 milhões em direitos creditórios e além disso, 850 mil em imóveis. Em termos gerais, essa seria a proposta. O que os direitos creditórios seriam o quê? Créditos oriundos de instrumentos de confissão de dívida. Mas que são das SPs que eu já conheço. Exatamente. Vamos tentar facilitar. Dá para fazer? A gente consegue fazer um slide para deixar claro isso escrito aqui para os credores poderem analisar? A gente conseguiria ter uns 15 Sim, minutos. Pode fazer? Eu acho melhor, entendeu? Porque, inclusive, o nosso secretário ficou com dúvida em relação aos valores. É possível? É possível. A gente aguarda 10 minutinhos só para fazer isso, ok? Não está suspensa a Assembleia. A Assembleia já está instalada, ok? Acho melhor a gente pegar a cadeira e fazer aqui, entendeu? Tá? A Assembleia está gravando, né? Professor Jansen, por favor. Os credores, mais uma vez eu reitero, tá? Fiquem à vontade se quiserem se aproximar da mesa, principalmente nesse tempo que eles estão redigindo ali esse material para deixar mais claro essa proposta do credor. Fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição de todos e toda a equipe de administração judicial. Fazer o mais simples possível, só para botar ali na tela.
Bom, podemos? Enquanto isso, a doutora Nayara queria deixar consigo... Qual o credor, doutora? Itaú Unibanco. Quer falar, doutora? Vou levar o microfone aí, que a gente vai... Vou deixar 2 pontos consignados, não é isso? Nada? Boa tarde a todos. Como me foi informado, já que a votação vai ocorrer hoje, eu gostaria de deixar registrado a minha discordância quanto ao item 86. 86? Que se trata da liberação dos coobrigados. Tendo em vista a ofensa ao artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.000. Tendo em vista o 49, parágrafo 1º, é isso? A ofensa ao artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, e também deixar registrado que até o presente momento não houve integralização total do fundo. Está funcionando esse aqui. Mais alguma questão? Só isso. Muito obrigada. Mais algum credor quer se manifestar enquanto isso? Não? Estão prontos? Vamos lá. Senhor Jansen, por favor. E o credor também está aqui, né? Lógico, lógico. Quer agora ou depois da apresentação? Pode. Tá levando aí. Deixar registrado na ata que o credor MS Planejamento, ele objetou e não há decisão ainda e foi instalada a Assembleia sem decisão. E se tem ciência também que há outras objeções não decididas. Esse é o registro só. Tá ok, doutor. Só para esclarecer, eu não vou inclusive colocar na ata que a objeção leva à realização da Assembleia, para que os credores possam deliberar sobre o plano. Sim. Mas eu vou deixar consignada a ata. MS Sequim. Deixa eu te dar o nome inteiro. Depois a gente, na hora da ata, eu lhe chamo. Pode ser, doutor? Ok. Tá. Mais alguma questão? Senhor Jansen, por favor. A proposta feita pela CR2, que é sócio e credor aqui no âmbito da recuperação judicial, é a seguinte. Tá? É interessante mostrar a diferença do que foi a proposta original e do que foi a alteração solicitada pelo credor e, a princípio, aceita pela companhia, que vai ser colocada para votação. Tá? Então, aqui, a proposta da companhia seria dar os 20% de cotas que ela tem nas SPE 09 e SPE 3000, tá? Que somavam um valor de 9,3 milhões de reais. E a proposta do credor é que ele fique com 100% da SPE 09, eu fico com 80% da SPE 3000, mas esses 20% é interessante deixar claro que já não é mais participação da CR2, é de um outro sócio da companhia, então haveria com a CR2 o descruzamento das participações societárias. Além disso, a CR2 ela me dá R$ 1.200.000 em caixa, tá? Mais 400 milhões em recebíveis que são conhecidos pela companhia, que são da SPE 09, tá? E mais 2 imóveis que somam um valor de R$ 850.000. Só o valor é 400 ou 4? 4, né? 4 milhões de reais. Tá, 4 milhões, tá. Então, por mais que, eventualmente, o valor total de ativos ele seja um pouco menor, essa proposta é uma proposta mais líquida do que a proposta anterior, porque é mais fácil eu ir ao mercado, eventualmente, por vender imóveis, um caixa que já entra na cabeça do que, eventualmente, eu negociar, comercializar cotas de sociedades de propósito específico. Tá? Então, a princípio, na alteração, ela vai ser feita considerando, excluindo por aqueles o formato da esquerda e entrando nesse formato da direita. Tá, você pode fazer para o Coronel ou você acha que...
Vai na outra, por favor. Volta o slide, Gustavo. Eu só queria deixar mais claro, ao pedido do administrador judicial, o que foi a alteração do plano anterior para o último, no que tange às sociedades que a gente tinha com a Elba, tá? Que é isso daqui, Bruno, por favor. Essa participação aqui, ela sai, tá? Então, esse ativo é o ativo que eu comentei, que ele tinha aproximadamente 105 milhões de reais em passivo junto ao Bradesco, e como estava com uma velocidade de comercialização muito pequena, eventualmente poderia concorrer do pagamento do compromisso financeiro ser maior do que os recursos entrando em virtude da comercialização. Isso implicaria que o fundo que foi constituído tivesse que aportar capital e talvez tivesse uma chamada por parte dos cotistas. Então, para que não houvesse esse risco, essa SPE ela foi excluída da proposta de pagamento e entrou a ESA 55, essa outra SPE, e as participações que já existiam, que já estavam sendo dadas para os credores, ela aumentou. Então, por hipótese, na SPE 98, ela aumentou de 22% para 25%, ok? Na SPE 107, na ESA 107, ela aumentou de 28% para 30%, tá? Para tentar compor e que não houvesse um prejuízo econômico, por mais que o entendimento da companhia que essa proposta ela seja bem mais vantajosa para o credor do que a anterior. Mas o ativo diminuiu no final. O valor é Só um que é bom que ele vai esclarecendo as dúvidas. Eu entendi agora o racional por trás, mas no fim das contas o ativo diminuiu. Diminuiu um pouco, sim. Mas a liquidez aumentou. A liquidez aumentou. Tá, Na verdade, assim, o que eu entendi da sua explicação é que não me gera uma obrigação de curto prazo caso tivesse que chamar aumento de capital ou algo desse tipo. É isso. Muitos credores eles se preocuparam e a primeira pergunta que muitos deles fizeram foi: dentro das SPEs existe algum tipo de passivo? Então, a única que de fato tinha um passivo que era muito relevante, porque era uma incorporação que tinha acabado de ficar pronta. Então ainda não tinha dado o tempo de que se comercializasse tudo para começar a pagar a dívida, era essa em particular. E aí, para não ter esse risco, a gente preferiu excluir, incluiu uma outra cujo financiamento já estava praticamente quitado e que estava com a velocidade de comercialização melhor. Tá, e só para fechar o assunto, então, na medida que eu monetizar, aliás, eu gerar resultado nessas SPEs, eu compartilho isso no fundo e distribuo e que me gera um haircut de 50% em média, mais ou menos esse racional, não é? O racional é esse, é isso. Obrigado. Só falar o nome do credor, por favor. PDG. PDG, obrigado. Não, só o nome, já está ótimo. Algum credor tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar, inclusive para dizer que não entendeu, que quer mais explicações. Só falar no microfone. Itaú, né? Quanto a essas garantias do descruzamento, elas, por acaso, estão livres? Aqui recuperando. Olá. Quanto a essa garantia do descruzamento, as garantias em si, elas estão livres, elas não estão vinculadas a nenhum tipo de contrato? Sim, que tipo de contrato? Algum contrato de empréstimo que no futuro algum credor possa vir a pleitear, essa garantia não está livre, estava vinculada ao meu contrato, garantia um outro empréstimo, não, está tudo livre. Não, as minhas cotas, as cotas que estão sendo integralizadas não estão gravadas de Os maneira imóveis? nenhuma. Os imóveis, uma das SPEs, que é a SPE 55, eu falei, ela tem um pequeno financiamento ainda pelo Bradesco, mas em relação ao volume de ativo que tem dentro da SPE, ele é irrelevante. Mais alguma questão? Vamos voltar para o último slide, só para a gente entender. E aí pergunta a Recuperando, eu já entendi que sim, né? Que a Recuperando concorda com a votação nesses termos, é isso? Incluindo a proposta da CR2. Tá todo mundo entendendo? Só mais uma dúvida. Pode perguntar o que quiser. O que me parece é que a gente está saindo de um risco conhecido para um risco desconhecido, né, que está concentrado nos créditos de recebíveis de apartamentos, é isso? Hábitos, né, do SPE 9. É um risco que eu desconheço, pelo menos, o quanto que essa dinâmica aqui é menos ou mais arriscada do que essa, porque tem uma concentração de 4 milhões. Queria entender um pouco mais para poder avaliar se é bom ou se é ruim, porque eu estou trocando um risco conhecido por um que eu não conheço. Na prática, como a gente está falando de recebíveis, que já era para um SPE do grupo, então na prática já é um ativo conhecido também pelo grupo, entende? Então, uma vez que você me fala que o risco
das cotas, né, na SPL é conhecido, automaticamente esse ativo também aqui ele já é conhecido, porque ele faz parte do balanço daquela companhia. Isso é um recebível dos clientes, por exemplo? É isso, é uma carteira de recebíveis. Ah, entendi. E a gente sabe qual que é a inadimplência dessa carteira ou ela é adimplente? É uma carteira que tem inadimplência de mercado da mesma forma com os empreendimentos da PDG, tá? A princípio nada fora do comum. E tem alienação fiduciária, por exemplo, o contrato de alienação fiduciária, o que tem por trás desse recebível? Em sua maioria, da mesma forma como na carteira da PDG, eventualmente no momento por repasse, às vezes a incorporadora ela fica com um pedacinho, ou eventualmente o ativo gravado por uma alienação fiduciária, que está numa curva normal de recebíveis antes do repasse, essa carteira ela é composta por das duas coisas. Mas ela não é pró-soluto? Ou tem pró-soluto nessa carteira? Tem um pedaço de pró-soluto, tem. Tá ok? Pergunto se existe mais alguma dúvida, mais alguma ponderação. Eu vou passar para a votação do plano, por isso que eu vou perguntar pela última vez. Mais alguma dúvida, mais alguma ponderação? Não? Então, informações importantes para a votação do plano de recuperação, ok? O plano de recuperação conforme apresentado, tá? Nos termos do edital de convocação, que faz referência à decisão do processamento da recuperação judicial, constante as folhas 1223, 1228 do processo principal, a deliberação do plano de recuperação judicial das sociedades e seus aditivos na forma exposta hoje, ok? Tá? Será realizada de forma conjunta, considerando a unicidade do plano de recuperação judicial na forma apresentada, extensível para todas as sociedades. Então, o voto sim representa a aprovação do plano. Então, quem concordar com a aprovação do plano, vota sim. O voto não representa a rejeição do plano na forma apresentada. Então, quem votar não, está votando pela rejeição do plano. Esclarecendo pela última vez, o sim representa a aprovação do plano de recuperação judicial das recuperandas. O não representa rejeição do plano de recuperação. Assembleia, como é que está aí? Está pronto? Por favor, então, convido todos os credores que se dirijam aos terminais de votação. E continuamos aqui à disposição para dúvidas e ponderações, hein? O plano, como está proposto, ele contempla isso aqui, depois ela sai da recuperação. Ela está descruzando a SPR, certo? Mas ela continua como credor. Entendi. Mas ela está pondo. Ela tá trocando a forma da recuperação dela, né? Na verdade. Olha só para prestar um esclarecimento que o Bradesco está requerendo, esta proposta que foi hoje sugerida pela CR2 está sendo protocolada hoje nos autos da recuperação judicial por uma petição, exatamente configurando essa proposta que está aqui nesse slide. Tá? Então, isso está sendo anexado hoje, agora. Tá? Mas pode fazer também na própria resolução. Aí, tá? Ok. Só devolve o microfone. Fala com você, pode falar. Você já está. Oportunidade, né? Obrigada.
questão do... É o que veio primeiro, tá bom. Já falei. Mais algum credor quer consignar qualquer questão na ata? Doutor, só quer? Vamos aproveitar a votação, mas fica à vontade, tem tempo. Alguma dúvida aí? Vocês querem falar no microfone? Doutor Vitor, alguma dúvida aí para a gente esclarecer para todos, não? Tá. É que é bom que se surgiu alguma questão, a gente esclarece para todos. Eu vou pedir para circular um aí. Tem microfone, Assemblex? Assemblex? Doutor Luiz Mateus, por favor. Doutor, só para constar o credor, é o mesmo? É o mesmo credor, vai ser? O mesmo credor. Tá bom. MS. Tá ok, pode ficar à só vontade. continuar o registro e eu estou fazendo uma re-ratificação que a objeção que existe trata de ato não legal, trata de ilegalidade e traz dentro da recuperação judicial uma notícia de fraude. Tá ok, vou deixar consignado. Deixar consignado que isso, claro que todas as objeções conduzem à Assembleia, mas essa questão deveria ter sido resolvida a tempo. Tá, eu só peço, doutor Luiz Mateus, só depois vem aqui, só para a gente deixar anotado tudo certinho, só para... Tá bom. Tá? Todas as questões serão levadas ao juízo, todas. Boa tarde. Boa tarde, é só o nome do credor, por favor. Intermil. Pegou? Uma pergunta à vontade. com o doutor, porque ele havia feito a observação de que ainda não havia integralização completa, né? Tá. Ó, para deixar claro, eu não encerrei a votação ainda, tá? Porque como estão tirando dúvidas em relação ao plano, eu não encerrei, vai. E foi por favor. essa dúvida que eu acho importante que ele esclareça, enfim, talvez consiga em ata a continuidade da integralização. Me parece que, diante da aprovação desse descruzamento de ativo, havia uma condição de que isso fosse feito para que concluísse a integralização, é isso, doutor? Os principais ativos, eles serão integralizados logo após a aprovação
Isso foi uma condição imposta pelo um dos parceiros, que é Elbo, e naturalmente os ativos que a gente está tratando agora, que são em virtude de poder da CR12 em particular, também não estão integralizados. A partir do momento que haja a aprovação, os ativos eles também serão integralizados no fundo. Tá? Então, esses são os principais ativos que estão sendo integralizados por da companhia. A condição é a aprovação hoje em Assembleia para que siga-se o processo de integralização. Tá ok? Mais alguma questão? Mais alguma? Eu pergunto então se todos os credores já votaram. Todos os credores votaram? Alguma dúvida em relação à votação? Mais algum esclarecimento? Então, dou por encerrada a votação. Não tem mais ninguém no terminal, é isso? Assembleia, por favor, imprime o resultado. Renata, exibe o resultado, por favor. Classe 2 é abstenção, não teve voto, abstenção. Tá. Então diz aqui para mim, Renato, por favor. Eu vou ler o resultado das classes, tá? Classe 1 trabalhista, 100% de aprovação, votos por cabeça, tá? Crédito, classe 2 garantia real não estava presente, tá? Classe 3 quirografário, votos por cabeça, total de sim por cabeça, 71 credores, representando 86,59%. Isso em total de créditos, R$ 33.090.918,98. Total de não, 11 credores por cabeça, representando 13,41%. Representa em total de créditos R$ 8.079.094,52. Classe 4, total de votos sim por cabeça, 22, representando 91,67%. Total de votos por crédito, R$ 852.221,83, que representa 75,08%. Então, confirma comigo, Assembleia, então está aprovado, né? Ok. Bom, em virtude do resultado que está devidamente exibido no telão e diante do atingimento do quórum previsto no artigo 45 da Lei 11.101 de 2005, declaro que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial na forma hoje apresentada, para deixar muito claro que vai fazer parte integrante da ata, tá? De recuperação judicial e seus aditamentos das sociedades. RCFA Engenharia Limitada, Dominus 10 Empreendimentos Limitada, Dominus 11 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Dominus 14 Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada, Del 15 Empreendimentos Imobiliários Limitada, La 7 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Lagoa Santa SPE Empreendimentos Imobiliários Limitada, Toscanini Empreendimentos Imobiliários Limitada e SPE Minas Gerais 01 Empreendimentos Imobiliários Limitada. Agradeço a presença de todos, mas por favor, eu peço que os credores aguardem para a leitura da ata. Foram diversas questões que foram postas, eu vou passar, por favor. Administrador, só antes de encerrar, queria prestar um esclarecimento para constar em ata, que o MSC Kim fez uma alegação de que a objeção conteria fraudes. Queria prestar um esclarecimento na ata, que na verdade essas alegações já foram trazidas aos autos, no mesmo fundamento, por alguns adquirentes que não eram credores, e já foram rechaçadas em primeira instância e em segunda instância. Estão sendo trazidas novamente na qualidade de um dos credores.
Mas só para falar que eventuais irregularidades ou eventuais fraudes que tenham sido alegadas hoje já foram objeto, sim, de demanda judicial em apartado por não serem credores e sim adquirentes. Doutor, eu vou botar segunda recuperando. Eu vou botar segunda recuperando. E que está sendo repetida essa alegação, agora sim, na qualidade de um dos credores. Por isso que é importante que todos os credores aguardem, tá, para a lavratura da ata e leitura, porque são diversas questões, todas elas vão ser consignadas. Eu vou botar segunda recuperando, doutor. Verde, né? Tá verde? É verde, na verdade.
Renato, nós já temos os relatórios de votação? Tá, obrigado. O credenciamento também, por favor.
Não. Tá, tudo bem, Tá, tô lá à disposição. Tchau.
peço, por favor, que o senhor secretário realize a leitura da ata. Peço também a atenção de todos os credores para a leitura. Ata da Assembleia Geral de Credores das Sociedades do Grupo RCFA, RCFA Engenharia Limitada, Dominus 10 Empreendimentos Limitada, Dominus 11 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Dominus 14 Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada, Del 15 Empreendimentos Imobiliários Limitada, La 7 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Lagoa Santa SPE Empreendimentos Imobiliários Limitada, Toscanini Empreendimentos Imobiliários Limitada, e SPE MG01 Empreendimentos Imobiliários Limitada. O processo, o número já de conhecimento dos senhores. Aos 19 dias do mês de junho de 2018, às 14 horas, no Centro de Convenções do Empreendimento Link Office Mall and Stay, Avenida Ayrton Senna, número 2600, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, o escritório Nascimento e Rezende Advogados, representado por seu sócio, Dr. Bruno Galvão, SP de Rezende, nomeado administrador judicial nos autos do processo, em curso perante o juízo da terceira vara empresarial da comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, no exercício da função de presidente do conclave, na forma da deliberação tomada na Assembleia Geral de Credores, realizada no dia 6 de março de 2018, e nos termos das decisões proferidas nos autos da recuperação judicial nos dias 16 de abril de 2018 e 21 de maio de 2018, restabelecer os trabalhos da Assembleia, dando por encerrada a fase de credenciamento dos credores, que teve início às 12 horas do mesmo dia. Ato contínuo, utilizando-se da prerrogativa do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, designou o credor Oliveira Carvalho Auditoria e Consultoria Empresarial Limitada, representada por Carlos Eduardo Gonçalves de Carvalho de Castro, para compor a mesa na função de secretário. O administrador judicial ainda registrou a necessidade de 2 credores de cada classe votante para assinar a ata da Assembleia a ser lavrada ao final do conclave. Os números de credores presentes foi disponibilizado no painel para verificação de todos, cujos dados seguem sintetizados na planilha abaixo. Em seguida, a administração judicial informou que se encontravam disponíveis para consulta cópias dos seguintes documentos: instrumentos de mandato outorgados para a representação na Assembleia dos Credores, edital de convocação, publicado na forma do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, relação dos credores, publicada nos autos do processo de recuperação judicial, plano de recuperação judicial e seus aditamentos, bem como o regulamento do grupo RCFA Fundo de Investimento Imobiliário. Dando continuidade aos trabalhos, foi franqueada a palavra ao representante legal da sociedade, com vista à apresentação do plano de recuperação judicial e aditamentos, momento em que a doutora Juliana Bomachar, cumprimentando a todos, trouxe uma retrospectiva da última Assembleia e da construção do último aditamento do plano de recuperação judicial, passando a palavra para o Dr. Janser, para a apresentação deste aditivo, já constante dos autos do processo de recuperação judicial. Dando início à apresentação, Dr. Janser trouxe informações sobre o endividamento do grupo e proposta de reestruturação. Em seguida, apresentou individualmente a forma de pagamento dos credores, por classe, registrando o parcelamento, incidência de juros e correção monetária, referente à classe 1, as dações em pagamento previstas para a classe 2 e, principalmente, as mudanças trazidas no aditamento no que troca ao pagamento das classes 3 e 4, em especial sobre a mudança na composição do fundo de investimento. Em complemento, trouxe informações sobre uma proposta formulada pelo credor CR2 com vistas a viabilizar a integralização do fundo de investimento que, no sentido das recuperandas, integralização do fundo de investimento, que, no sentido das recuperandas, apresenta uma proposta benéfica para o plano de recuperação judicial, já que possibilitará o imediato ingresso de recursos financeiros no fundo. Neste momento, passou-se a palavra ao representante legal da CR2 para explicar sua proposta.
momento em que consignou o interesse em promover o descruzamento da participação societária com a aquisição pela CR2 da participação societária das recuperandas na SP9, de 20%. E, como forma de pagamento, as recuperandas receberiam 60% da participação da CR2 na sociedade Green 3000, além de R$ 1.200.000 em dinheiro, R$ 4 milhões em direitos creditórios, e R$ 850.000 em imóveis. Pela administração judicial e presidência da conclave, foi requerido que a recuperanda e o credor CR2 apresentassem a proposta em slide, como forma de melhor ilustrar a operação aos credores, o que foi acatado. Em seguida, foi projetada uma apresentação em slide com comparativo explicitando a proposta apresentada pela CR2, onde se registrou os benefícios da operação para a recuperação judicial, principalmente se considerando a liquidez dos ativos englobados na operação. Nesse momento, a administração judicial requereu uma melhor explicitação quanto à operação com a sociedade Elbor, momento em que o representante legal das recuperandas identificou a operação no aditamento, trazendo todas as questões envolvendo a operação, bem como os benefícios que esta operação trará para o plano de recuperação judicial. Após a exposição, o presidente do conclave indagou os credores se existia alguma dúvida em relação às operações apresentadas. Pelo credor PDG, foi indagado sobre questões envolvendo a operação da sociedade Elbor, momento em que foi totalmente esclarecido pelas recuperandas. No que toca à operação com a proposta da CR2, a PDG buscou informações sobre o risco da operação e eventuais gravames existentes, o que foi esclarecido pelas recuperandas. O credor Banco Itaú Unibanco pediu informações sobre as garantias com o descruzamento da proposta da CR2, notadamente se existe algum gravame pendente sobre os bens, momento que foi totalmente esclarecido pelas recuperandas. O credor Itermil Isolamentos Térmicos Iguaçu Limitada requeriu informações sobre a integralização do fundo, principalmente se considerando o descruzamento do ativo, momento em que o representante legal informou que os principais ativos compreendidos na operação com a CR2 serão integralizados tão logo seja deliberado pela Assembleia Geral de Credores. Pelas recuperandas foi registrado sua concordância quanto à proposta trazida pelo credor CR2, que passa a integrar o aditamento submetido à Assembleia de Credores. Após a fala dos representantes das recuperandas, o presidente do conclave perguntou a todos os credores presentes se alguém possuía mais alguma dúvida em relação ao plano de recuperação judicial e as operações apresentadas, bem como se alguém gostaria de exercer seu direito de voz, fazendo alguma consideração ou explanação sobre assuntos correlatos à ordem do dia e sobre o respectivo plano de recuperação judicial e aditamentos. Encerrados os debates e dando continuidade à Assembleia, o presidente deu início à votação para aprovação ou rejeição do plano de recuperação, esclarecendo preliminarmente que, primeiro, nos termos do edital de convocação que se faz referência à decisão de processamento da recuperação judicial constante às folhas 1223 e 1228 do processo principal, a deliberação do plano de recuperação judicial das sociedades e seus aditivos será realizada de forma conjunta, considerando a unicidade do plano de recuperação judicial extensível para todas as sociedades. Segundo, o voto sim representa a aprovação do plano de aditamentos e o voto não representa a rejeição do plano de aditamentos. Ato contínuo, o administrador judicial indagou os credores presentes se havia alguma dúvida. Diante da ausência de dúvidas, o presidente do conclave, prosseguindo com a Assembleia, convocou os credores de todas as classes para que se encaminhassem aos terminais de votação para lançarem seus votos. Ao fim da votação, e não tendo nenhum credor declarado ter deixado de votar, o presidente declarou encerrada a votação, dando início à apuração dos votos. Após a apuração, o presidente informou os presentes que o plano de recuperação judicial e aditamentos receberam votação conforme a tabela abaixo, sendo que o resultado das votações foi disponibilizado no painel para que todos os presentes pudessem conferir. Em suma, a tabela demonstra a aprovação do plano. Foi requerido pelo Opportunity o registro de que os fundos ratificam suas manifestações anteriores de que não concordam e não autorizam que as contas representativas da SPE ESA 107, cedidas fiduciariamente aos fundos, tenham seu valor econômico integralizado ao fundo de investimento a ser constituído pelas empresas recuperandas, conforme previsto no plano de recuperação judicial. Pelo credor Itaú Unibanco S.A., foi requerido o registro de sua discordância quanto ao item 86, obrigação dos coobrigados, tendo em vista a ofensa ao artigo 49, parágrafo 1º, da Lei 11.101 de 2005,
e também registrar que até o presente momento não houve integralização total do fundo. O credor MS Márcio Sequim Planejamento e Empreendimento Limitada requereu o registro de sua objeção quanto ao plano de recuperação judicial, incluindo a exigência de fraudes e ilegalidades, momento em que a doutora Juliana Bumacar pediu a palavra para registrar que estas questões já foram levadas aos autos e agora estão sendo reiteradas. O credor Price... A doutora Juliana, ela apresentou sem querer polemizar, sem querer trazer isso a contraditório, que não houve decisão da parte do juízo com relação a essa questão. Isso seria... Só para consignar a fala. Para consignar a fala. Para consignar a fala que... Ele nem incluiu que tá, o registro que eu fiz das Você está te incluindo, não? Não, é melhor só ler, porque eu acho que assim, está polemizando uma questão que não diz Não é respeito ao polemizando. plano. Acho que a senhora ficou muito afetada com isso. Não é você o que está. Não estou afetada. A senhora ficou muito afetada com isso. Tenta ler o que está. Não. Acho melhor só ler o que está. Estão levadas as aulas. Estão levadas. Ele até excluiu a minha fala. Não, se você quiser falar. Não precisa só falar, eu vou falar. Se eu falar, eu vou falar. Porque o senhor está trazendo uma questão de, sinceramente, não de respeito ao plano. Deixa eu ouvir, pode falar. Não há possibilidade de falar. Pode falar. O credor Márcio Elo Sequim requeriu o registro de sua objeção quanto ao plano de recuperação judicial, incluindo a existência de fraude, incluindo nessa objeção entre fraude e ilegalidade. Bota nessa objeção. Nessa objeção. A existência de fraude e ilegalidade, razão pela qual entendia que enquanto não enfrentado pelo juízo, essa questão não se poderia instalar à Assembleia. Pois trata-se de matéria não enfrentada e não decidida pelo tribunal. Obrigado, doutor Bruno. Mais alguma questão, doutor? Eu estou aqui dentro. Não, por hora é isso. Tá. Enfrentada e não decidida pelo tribunal. Aí vai ter que escrever. Aí a gente vai ficar em réplica. Aí eu acho que é melhor botar pontos, não vou ficar. Né? Neste momento, a doutora Juliana Bumacar pediu a palavra para registrar que essas questões já foram levadas aos autos, na qualidade, pelo mesmo patrono, representando adquirentes e não credores. Já existindo decisão a respeito desta matéria, inclusive pelo tribunal. Aí o juiz decide. Alex, aqui no Itaú. Tá. Só passada. Foi o que foi dito. Foi só no Itaú. Volta só um pouquinho. Foi requerido registro de sua discordância quanto ao item 86. Tendo em vista, tá vendo? Aqui, ó, 86. Tendo em vista a ofensa ao 49. E também não houve interiorização total do fundo. É isso? Discordância, tá aí, ó. Começa com discordância. Quanto ao item 86.
Tá bom, tudo bem. Ela vai estar entre aspas. Tá bom assim, doutora? Obrigado. Continuando com as retificações, o credor MS Mário Sequim, planejamento em... O credor MS Mário Sequim, planejamento e empreendimento limitado, requeriu o registro de subjeção contra o plano de recuperação judicial, incluindo nesta objeção a existência de fraudes e ilegalidade, razão pela qual entende que, enquanto não enfrentado pelo juiz essa questão, não se poderia instalar a Assembleia, pois trata-se de matéria não enfrentada e não decidida pelo tribunal. Nesse momento, a doutora Juliana Bonachar pediu a palavra para registrar que essas questões já foram levadas aos autos pelo mesmo patrono, representando adquirentes, não credores. Já existe uma decisão a respeito dessa matéria, inclusive pelo tribunal. O credor PricewaterhouseCoopers, auditores independentes, requereu o registro de sua abstenção. Foi requerido por pessoa que não apresentou identificação, que se consignasse na ata a chegada do credor Banco do Brasil às 14h37. Foi requerido pelo credor Banrisul S.A., adjuntado no documento intitulado Declaração de Reserva de Direitos, o que passa a fazer parte integrante desta ata. Foi requerido pelo credor CR2, adjuntado à proposta explicitada e o objeto de deliberação da Assembleia Geral de Credores. Assim, após a apuração do escrutínio... Será parte integrante do aditivo? Eu acho que dá ata do aditivo. Tá? Assim, após a apuração do escrutínio, foi promulgado o resultado no sentido de que, diante do atingimento do quórum previsto no artigo 45 da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia Geral de Credores aprovou o Plano de Recuperação Judicial das Sociedades RCFA Engenharia Limitada, Dominus 10 Empreendimentos Limitada, Dominus 11 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Dominus 14 Empreendimentos Imobiliários SPL Limitada, Del 15 Empreendimentos Imobiliários Limitada, La 7 Empreendimentos Imobiliários Limitada, Lagoa Santa SPE Empreendimentos Imobiliários Limitada, Toscanina Empreendimentos Imobiliários Limitada e SPE MG01 Empreendimentos Imobiliários Limitada. Ato contínuo lavrou-se a presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos credores presentes, solicitando que o advogado das recuperandas e 2 membros de cada uma das classes dos credores votantes a assinassem, nos termos do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005. Por fim, o administrador judicial deu por encerrados os trabalhos às 15h37, informando que a ata será juntada nos autos do processo de recuperação judicial para os devidos fins legais. Alguma questão dos credores a ser levantada? Alguma objeção à ata? Pedir à Assembleia, por favor, Renato, só para imprimir, e convoco os credores que já foram previamente identificados para assinatura, por favor. Cara, valeu. Depois ela vai pro site, né?
Eu vou falar o nome aqui dos credores, que eu vou precisar que assinem a ata, tá? Conforme eu tinha falado no começo. Rogério Ferreira de Moura, Renato de Souza Alves, Flávio Viol Construção, Mil Estruturas e Serviços de Engenharia, Metalpan, Coiama Comércio, Importação e Exportação. A ata vai ser impressa, vou pedir para vocês assinarem aqui, por favor.
Gente, obrigada, tá? Tá, eu só não sei aquela. Não, sem problema. A sua assinatura é tranquilo, Um abraço, tchau, obrigado.